Há momentos em que tudo parece ruir sem explicação. Planos falham, pessoas se afastam e o silêncio de Deus pesa como nunca antes. Muitos veem isso como abandono, mas quem tem olhos espirituais entende. É o início do chamado. Ser escolhido não significa ter uma vida fácil. Significa ser moldado nas tempestades, purificado nas perdas e fortalecido nas quedas. Deus não escolhe os mais fortes. Ele fortalece os que permanecem, mesmo feridos. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o sinal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. O escolhido carrega marcas que o mundo não entende. Há uma força dentro dele que o faz continuar quando tudo pede para parar. Se nada na sua vida parece comum, se as provações sempre vieram antes das respostas, talvez você esteja entre aqueles que o céu separou para algo maior. Porque ser escolhido nunca foi sobre status ou sorte. É sobre propósito. E se você sente isso no fundo da alma, então já há um sinal de que Deus te chamou. E é justamente por esse motivo que é fundamental reconhecer os sinais que Deus deixa na vida de quem Ele escolhe. Nem sempre eles aparecem de forma clara, mas quem tem sensibilidade espiritual consegue percebê-los. Cada indício revela preparo, crescimento e separação para algo maior. Nos próximos momentos, você vai descobrir 6 sinais que podem confirmar o que seu coração já sente há tempos. Cada um deles mostra uma característica única de quem foi chamado para cumprir um propósito divino. Preste atenção, porque compreender esses sinais pode transformar a forma como você enxerga sua própria história e cada desafio que enfrentou até aqui. 1. Você foi quebrado para ser reconstruído por Deus. Há fases em que tudo parece sair do controle. Coisas que você acreditava estar firmes desmoronam sem explicação. Relacionamentos terminam, oportunidades desaparecem, portas se fecham e você se pergunta por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Mas o que parece destruição, na verdade, é o início da reconstrução. O que você chama de perda, Deus chama de preparação. Quando o Senhor deseja erguer algo duradouro, Ele começa removendo tudo o que foi construído sobre bases frágeis. É como um oleiro diante do barro rachado. Ele desfaz o vaso não porque o rejeitou, mas porque quer moldá-lo novamente, agora com perfeição. Foi assim com Jeremias, quando Deus o levou à casa do oleiro e mostrou que o vaso quebrado nas mãos do artesão podia ser feito de novo, melhor do que antes. Está escrito em Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ser quebrado por Deus não é castigo, é um ato de amor. É Ele dizendo: eu sei que há mais dentro de você do que o mundo enxerga. Cada decepção, cada fim inesperado, cada porta que se fechou, foi uma forma de redirecionar o seu caminho para algo maior. Às vezes, o que você perdeu estava te impedindo de crescer. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos. Aos olhos humanos, ele havia sido traído e esquecido, mas para Deus, aquele era o início do processo que o colocaria como governador do Egito. O que parecia derrota era o início da vitória. O que parecia humilhação era, na verdade, promoção disfarçada. Deus nunca destrói sem intenção. Quando Ele permite que tudo desmorone, é porque está preparando os alicerces de algo novo. E esse novo exige uma versão diferente de você, mais forte, mais sábia, mais dependente dele.
É por isso que ele permite o caos antes da ordem, o silêncio antes da resposta e a dor antes da cura. Se você sente que foi quebrado em pedaços, lembre-se, o mesmo Deus que permitiu a quebra é o único capaz de te refazer. E quando ele reconstrói, nada volta a ser como antes. A dor se transforma em propósito, as lágrimas se tornam testemunho e as feridas viram força. O vaso que Deus refaz carrega marcas, mas essas marcas não são defeitos, são lembranças da graça. Cada rachadura revela onde ele tocou, onde sustentou, onde recomeçou. Você não foi destruído, foi restaurado. E quando o processo termina, você entende que a quebra não foi o fim, mas o início da versão que o céu sempre soube que você poderia ser. 2. Sua alma nunca se contenta com o comum. Você já percebeu que, por mais que tente, nunca consegue se acomodar? Que o sucesso superficial ou a rotina confortável nunca preenchem o vazio que sente por dentro. Isso não é frustração, é sinal de que sua alma foi criada para algo além do ordinário. Os escolhidos não se contentam com o que é fácil, rápido ou previsível. Eles sentem um chamado silencioso que os impele a buscar algo maior, mesmo quando não sabem exatamente o que é. Desde cedo, talvez você tenha sentido uma diferença em relação às pessoas ao seu redor. Enquanto muitos seguiam caminhos prontos, você questionava, sentia inquietação e procurava respostas que ninguém tinha. Essa sensação não é coincidência, é Deus plantando dentro de você a necessidade de propósito e transcendência. O próprio Salomão reconheceu essa inquietude quando escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este pudesse descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Existe algo dentro de você que sente o mundo, a vida e até a própria existência de forma diferente. Há um espaço vazio que só Deus pode preencher. E esse espaço é o que o impulsiona a não se contentar com menos do que o que foi chamado para viver. Quem é escolhido percebe que o comum cansa. Relações superficiais, tarefas repetitivas, objetivos limitados ou prazos apertados nunca satisfazem o espírito. Há sempre um impulso interior para avançar, para descobrir, para criar impacto. Isso é a marca de quem foi separado para cumprir uma missão maior. Essa inquietação é um sinal de que você está sendo preparado para transcender limites que a maioria nem imagina. Cada vez que algo normal não te completa, cada vez que você sente uma vontade de ir além, é como se Deus estivesse te lembrando. Você não nasceu para seguir padrões, nasceu para fazer diferença. Se você já sentiu essa voz interior insistente, mesmo quando tentava ignorá-la, saiba que é o sussurro do Criador. Ele está despertando sua visão, mostrando que sua vida não se resume ao que o mundo oferece. O chamado para o extraordinário não é imediato, mas está sempre presente, empurrando você para frente, preparando cada passo da missão que só você pode cumprir. 3. Você atrai batalhas espirituais intensas. Se você sente que problemas surgem do nada, que pessoas se afastam sem explicação ou que situações se complicam sem motivo aparente, saiba que não é coincidência. Os escolhidos enfrentam lutas que vão além do mundo visível. Há uma dimensão espiritual em que o avanço deles é observado e contestado, porque qualquer propósito importante atrai resistência. Muitas vezes, essas batalhas vêm disfarçadas. Dificuldades no trabalho, conflitos familiares, doenças inesperadas ou oportunidades que parecem impossíveis de alcançar. Tudo isso testa sua fé, fortalece seu caráter e mantém seu foco no que realmente importa. Assim como Elias enfrentou a rainha Jezabel e toda uma nação que se opunha à vontade de Deus, os escolhidos também encontram oposição que parece maior do que eles mesmos. Mas Deus prometeu estar com eles. Está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10.
não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas lutas não são punições. Elas indicam que algo grandioso está sendo gestado em sua vida. Cada desafio, cada ataque inesperado, cada momento de pressão serve para alinhar você ao propósito que Deus preparou. O inimigo sempre age onde há potencial de transformação e influência, porque sabe que quem é chamado para grandes feitos não pode ser deixado sem teste. É por isso que você sente tanta resistência, mesmo quando tudo parece estar sob controle. O que parece um obstáculo é, na verdade, um portal de crescimento espiritual. Cada batalha vencida aumenta sua fé, sua resiliência e sua conexão com Deus. Você percebe que não está sozinho e que, mesmo em meio ao conflito, há uma força maior trabalhando a seu favor. Quando compreender que essas provações têm origem espiritual e propósito divino, você começará a encará-las com outra perspectiva. O que parecia injusto ou impossível se transforma em combustível para avançar. E cada vitória, por menor que seja aos olhos do mundo, é uma confirmação de que você está no caminho certo, protegido e guiado pelo Criador. 4. Você carrega uma sensibilidade espiritual fora do comum. Algumas pessoas parecem perceber o mundo de uma forma diferente. Elas sentem o peso das situações antes que aconteçam, percebem intenções ocultas e compreendem sentimentos que não são ditos em palavras. Se você já percebeu isso em si mesmo, saiba que é um sinal de que Deus te preparou para enxergar além do óbvio. Essa sensibilidade não é um fardo, mas um dom que permite que você se conecte com o divino e haja de acordo com a vontade de Deus. Os escolhidos possuem uma percepção que vai além dos 5 sentidos. Às vezes, você nota mudanças de energia em lugares, identifica falsidade em pessoas ou sente quando algo importante está prestes a acontecer. Essa consciência não é por acaso. Ela é uma ferramenta divina que permite discernir o que serve ao propósito de Deus e o que deve ser evitado. Como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ser sensível espiritualmente pode causar estranhamento. Muitas vezes você se sente deslocado, diferente da maioria. O mundo valoriza apenas o que é visível e mensurável, mas Deus valoriza a capacidade de perceber o invisível, de ouvir o sussurro do Espírito e de agir com base nessa orientação. Essa sensibilidade permite evitar caminhos perigosos, tomar decisões com clareza e se alinhar constantemente ao propósito que foi plantado dentro de você. Quem tem esse dom aprende a confiar na intuição que vem do céu, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer essa percepção. Cada aviso, cada pressentimento, cada sensação forte é uma oportunidade de obedecer à voz de Deus antes que o mundo dite os próximos passos. Essa conexão constante fortalece a fé e mantém o escolhido em sintonia com aquilo que realmente importa. Se você já sentiu essa percepção intensa, mesmo quando outros não a entendiam, é porque Deus te concede uma visão especial. Não é sorte, não é coincidência. É um presente espiritual que permite avançar com discernimento e segurança, guiado pelo Criador em cada decisão. 5. Deus te escondeu enquanto preparava sua revelação. Muitas vezes parece que ninguém percebe o que você faz, que suas ações passam despercebidas e que oportunidades importantes nunca chegam. Essa sensação de anonimato não é erro, atraso ou rejeição. É um período em que Deus trabalha em silêncio, preparando sua vida para que, no tempo certo, você floresça exatamente como Ele planejou. O escolhido vive fases de espera, onde nada parece acontecer,
mas cada detalhe está sendo moldado pelo cuidado divino. É um tempo de aprendizado oculto, de construção interior, de fortalecimento da fé. Assim como José foi mantido no cárcere antes de governar o Egito, o seu silêncio hoje não significa esquecimento, significa proteção e preparação. Cada desafio que parece estagnar sua vida tem um propósito: preparar você para responsabilidades maiores, para decisões que exigirão sabedoria e coragem. Está escrito em Isaías capítulo 20, versículo 9: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Assim como o deserto esconde e ao mesmo tempo revela, Deus escondeu você das distrações e do perigo para criar um caminho seguro e único. Cada desvio, cada porta que se fechou, cada espera prolongada faz parte do desenho que só Ele enxerga. Esse tempo de ocultamento é uma prova de paciência, fé e confiança. Ele testa sua disposição para obedecer mesmo quando não vê resultados imediatos. Aqueles que não se perdem na impaciência aprendem a depender inteiramente de Deus, e quando chega o momento da revelação, toda preparação se transforma em ação certeira e eficaz. Se você sentiu longos períodos de silêncio ou inatividade enquanto outros avançavam, não se desespere. Deus estava agindo nos bastidores, moldando seu caráter, fortalecendo seu espírito e preparando cada detalhe para que você esteja pronto quando o propósito for revelado. É nesse tempo que o escolhido aprende que a espera nunca é em vão e que cada etapa foi projetada para que o futuro brilhe conforme a vontade divina. 6. Você sente um amor profundo por Deus, mesmo sem entender tudo. Mesmo quando tudo ao seu redor parece confuso, você continua buscando a presença de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, seu coração sente uma conexão que não se explica, um afeto que não desaparece diante da dor ou das perdas. Esse amor silencioso é um dos sinais mais claros de que você foi escolhido. Ele não depende de respostas imediatas ou de conquistas visíveis. Ele simplesmente existe, insistente, guiando cada passo seu. Muitos tentam viver sem esse vínculo profundo, mas os escolhidos sentem no íntimo que a vida é maior do que o que os olhos podem ver. Esse amor é combustível, consolo e direção. É a certeza de que, mesmo quando tudo falha, há alguém que sustenta e guia com sabedoria infinita. Está escrito em Salmos capítulo 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Sentir esse amor significa que você percebe a presença de Deus nas pequenas coisas, no silêncio, na oração, nas respostas inesperadas. É um lembrete constante de que você não está sozinho, mesmo quando parece isolado. Essa conexão profunda fortalece a fé, orienta decisões e mantém a esperança viva, mesmo nos momentos em que nada mais faz sentido. Quem carrega esse sentimento entende que ser escolhido não é sobre vantagens ou reconhecimento, mas sobre estar alinhado com algo eterno. O amor que você sente é o selo divino, a confirmação de que o céu conhece sua jornada, que seus esforços não passam despercebidos e que cada passo seu faz parte de um propósito maior. Se você sente essa ligação, mesmo sem compreender totalmente, saiba que é um dom raro. É Deus falando com você, segurando sua mão e lembrando que, independente de qualquer circunstância, você está destinado a cumprir algo especial. Ser escolhido por Deus não é um prêmio, nem um título para se exibir. É um chamado que transforma, desafia e muitas vezes isola. É sentir que nada neste mundo é suficiente, mas ainda assim continuar firme, mesmo sem entender todos os detalhes. É carregar uma missão que ultrapassa o tempo,
que resiste às dificuldades e que se revela aos poucos, conforme a fidelidade cresce. Você pode se sentir incompreendido, rejeitado ou até sozinho. Pode parecer que os esforços não dão resultado e que cada passo é apenas luta e resistência. Mas cada lágrima, cada espera, cada desafio foi cuidadosamente colocado por Deus para moldar quem você realmente deve se tornar. O silêncio e as provações não são abandono, são preparação para algo grandioso, que só Ele vê e sabe o momento certo de revelar. O chamado divino exige fé, coragem e paciência. Não há atalhos, nem fórmulas mágicas. É confiar, mesmo quando o caminho parece incerto. É caminhar sem mapa, mas com a certeza de que cada obstáculo tem propósito, cada perda é lição e cada vitória futura está sendo construída no invisível. E mesmo quando você não entende, quando tudo parece impossível ou injusto, o amor de Deus permanece. Ele é constante, silencioso e poderoso. Ele sussurra na alma, guia o coração e acende uma luz que ninguém pode apagar. Você não está aqui por acaso. Você foi separado para algo maior e cada passo seu já é parte do plano divino. Se você reconhece esse chamado, não duvide, não recue e não se entregue ao desânimo. Confie, levante-se e avance, porque Deus já escolheu você e a missão que Ele confiou será cumprida na hora certa. A sua vida tem um propósito que o mundo não pode medir e ninguém poderá tirar de você a marca que o céu colocou em sua alma. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.